Salvou minha vida, Jeffrey. Então, vamos lá. Todos os caminhos levam a Roma? A Roma que a gente conhece ou a Roma que foi o mundo? A gente não está falando, a gente vai esquecer agora de pequenas cidades-estados. Vamos esquecer agora de pequenos governos e vamos falar agora da construção do mundo ocidental. Tio, Grécia não entra nesse moinho de construção do mundo ocidental? Entra. Mas Roma absorve Grécia, a gente vai ver no caminho, e tudo que a gente conhece de Grécia e de tempos anteriores vem muito do que Roma construiu. Tranquilo? Do cristianismo a grandes filósofos, grandes engenheiros, grandes matemáticos vieram de Roma. Tá certo? Tio, essa frase é muito emblemática para a história. Todos os caminhos levam a Roma. Porque Roma vira o centro do mundo. Mas sempre foi assim? Ai, meu Deus. Não. Primeiro, antes de começar qualquer coisa, vamos olhar os mapas. Tio, eu sei onde está a Itália, eu sei onde está Roma. Já sei falar até italiano. Já sei falar italiano. Mas para quem não conhece a Itália está na Europa. Europa é essa parte aqui, ó, separada ao lado esquerdo embaixo, tá certo? E mais precisamente na bota da Itália, na bota da Europa. Alguém não consegue ver a bota? Eu vou bloquear, se alguém não consegue ver. A bota, essa parte aqui, ó, é toda a Itália. A gente vai estudar. E ali embaixo tem a Sicília. Essa parte é especificamente o começo de Roma. A gente vai ver que Roma se expande e vira um reino. Tá certo? Então, na hora de pensar em Itália, na hora de pensar em Roma, quando vê um mapa, lembra da bota. Tranquilo? Como foi o início de tudo? Tudo a gente está falando do mundo romano. Roma tem dois grandes pontos da sua criação. O primeiro, lógico, é o mito da fundação. Esse mito da fundação, ele é muito importante em provas e em questões tipo de Enem, de vestibulares e terceiro, primeiro e segundo ano, que é como Roma acredita que foi criado. Roma acredita que foi, lógico, o nascimento de 12 irmãos, Rômulo e Remo. Rômulo e Remo nasceram de Ares, né, que é o deus da guerra, com a Reia Silva. Esse nome para mim não entra. É a Silva, filha de Númenor e de Alba Longa. Daí, desse nascimento, houve Marte desposou Reia, que deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amúlio, que era tio deles, o medo de perder o cargo do rei, ele manda matar os gêmeos. Como ele manda matar os gêmeos? Ele arremessa os gêmeos no rio. Os gêmeos, lógico, isso é um mito, sobrevive, é encontrados pela loba, a loba dá leite para eles e depois eles são encontrados por um casal de camponeses. Esse casal de camponeses criou os dois e quando mais velhos, eles foram levados a acreditar que eram reis de fato de Roma e voltaram para receber o seu direito ao cargo. Remo, enciumado por não ser escolhido como rei, zombou do irmão e, no salto, atravessou o sulco, sendo morto por Rômulo. Ou seja, Rômulo mata Remo e daí vira o primeiro rei de Roma.
Isso é o mito da criação, tá? O mito da fundação. É considerado história? Sim, é uma fonte histórica. É considerado verdade? Fato? Fato é muito. Fato muito depende do que você considera. Ah, fato é verdade, ponto e acabou. Não necessariamente em história. Em história vocês vão ver e fatos são pontos de vistas. Cada um tem um lado. E esse lado pode estar certo, pode estar errado. Depende do seu lado. Mas a fundação real, como foi Eita, babei tudo. A verdadeira fundação de Roma? Como foi a verdadeira fundação de Roma? Roma era dominado, principalmente, Roma nasceu de um pequeno povoado nas terras férteis do Lácio, centro da Península Itálica, recebendo influência de diversos povos indo-europeus que se fixaram na região desde o século X a.C., como os latinos, os sabinos e os latinos e os sabinos. Valeu, teu. Então, era já pequenas cidades, era pequenos grupos de famílias, tá certo? Olha, ó, as evidências arqueológicas apontam que por volta de 900 a.C. teve início a imigração e o domínio etrusco no território lácio. Até que, no século VIII a.C., as cidades ou urbes de Roma teriam sido fundadas. Temendo a invasão etrusca, houve diversas formas de defender o local, mas mesmo assim os etruscos entraram, dominaram e começaram a construir Roma do jeito que a gente conhece, ou a gente estuda Roma antiga. Tá certo? Isso é uma coisa que vocês precisam lembrar. Existem 3 divisões históricas para Roma. Lógico, Roma, num período que a gente estuda. O primeiro é a monarquia, na qual o líder político é um monarca, é um rei. O segundo é uma república, a criação de uma república, na qual o significado significa coisa pública, na qual a gente vai ver que o Senado é o líder, tanto político quanto civil. E por terceiro, a gente tem o Império, na qual o imperador que comanda. Então, monarquia, república e império. Nessa ordem. Vamos começar, então, a monarquia. Tio, o que eu preciso saber da monarquia romana? Vamos lá. É considerado primeiro o tempo dos reis, certo? Esse primeiro tempo da monarquia, a gente teve vários reis. Não foram muitos, se eu não me engano, foram 13, tá certo? Contando Rômulo, Numa, Popílio, Túlio, Hostílio, Arco. Esses são os primeiros. Aí depois a gente tem o Tarquínio, Sévio, Tarquínio Soberbo, calculando entre etruscos e sabinos. A gente acredita que inicialmente Roma tenha sido uma aldeia, um conjunto de famílias, na qual o conjunto dessas famílias começaram a se organizar e formar grupos. Lembra? Esses grupos tinham uma coisa em comum. Tio, que coisa em comum eu posso encontrar em grupos de família? Ancestralidade. Falei o nome certo? A minha mesa jogou. Ancestralidade. Ancestralidade era o que eles tinham em comum, tá certo? Daí, esse grupos, sempre acaba dominando, temos vários grupos de famílias, sempre acaba destacando, e esse grupo, por ser destacado, ele consegue o poder de diversas formas. Ele consegue o poder. Muitas vezes, por influência, a gente pode anotar aí poder político, quantidade de gente,
várias coisas podem nos mostrar que são ou não são os chefes. Ah, eu posso falar uma curiosidade? Ninguém respondeu assim. Existem 3 tipos de liderança. É um filme muito interessante sobre isso, mas ele é muito estressante também para quem quer estudar um pouquinho sobre psicologia humana, lendo o filme é ótimo, vendo o filme, ensaio sobre a cegueira, que ele fala um pouquinho sobre tipos de liderança, que existe liderança por força, por influência e por aptidão. Você consegue ser líder por qualquer uma dessas 3. Você ser mais forte do que o outro, grupos onde tem uma pessoa mais forte do que a outra, geralmente aquele mais forte consegue ser líder, ou por influência, aquele que tem mais didática. Tio, tem algum líder muito influente? Eu digo 2. Lembra, a gente tira a religião da onda, tá? Aqui é a história. Tanto Hitler quanto Jesus, não comparando os dois, foram totalmente líderes por influência, conseguiam falar, ter dialética muito extraordinárias. Bom ou mal, a gente fala. A gente também tem influência ou por aptidão. Lá no ensaio sobre a cegueira, dando spoiler, acabando o filme todo mundo, não vou dar spoiler tão grave, não. A mulher, ela vira líder porque ela consegue enxergar no meio de quem não enxerga. Aí existe essa liderança também. Mas vamos continuar em aula. Durante o governo dos etruscos, eles conseguiram construir grandes monumentos e também estruturar a cidade romana. Aquela pequena tribo e virou uma pequena aldeia, grupos de pessoas, principalmente os reis etruscos, construíram grandes obras. Não só obras monumentais, como a gente vê embaixo, ó, que é o Templo de Júpiter, como também obras necessárias para o local. A gente tem obras de saneamento básico. Se vocês quiserem depois procurar no Google, na internet, tem os encanamentos surreais de Roma. Mano, a gente tá falando de coisa de 2.000 anos atrás. E eles já tinham uma estrutura de encanamento melhores que muita cidade aqui do Brasil, tá certo? Eles usavam a gravidade, principalmente, mas era surreal. E toda essa estruturação. Eu estou chovendo, estou parecendo esquicho, tanto cuspir. Essa estruturação de Roma vem muito dos reis etruscos, tá certo? Aquele conjunto de aldeias tiveram os reis, cada rei vinha e estruturava mais Roma. Eu botei um exemplo aqui, Tarquino Prisco, que era etrusco, tá certo? Ele construiu, entre outras coisas, promoção de jogos públicos, drenagem de pântanos. Tio, drenagem de pântano é importante em toda vez que a gente fala sobre agricultura. Lembra que drenagem de pântanos é super importante, pois dá mais espaço para plantações, por isso melhor produção, melhor colheita, tá certo? Construção do Templo de Júpiter, que é esse aqui de baixo, é maravilhoso. O Circo Máximo, que é o de cima, que é onde tinha corridas e tudo mais. Galerias de esgoto, que foi aquela parte de saneamento básico. E o aumento do Senado de 100 para 200 pessoas. Vamos falar um pouquinho da sociedade romana. A sociedade romana é bem divididazinha, bem estruturada, e dá para a gente lembrar que é os patrícios, abaixo dele a gente tinha os plebeus, eu até acho que botei aqui, ó, patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios eram os que governavam, tá certo? Eram os que tinham poder de governo, tinham poderes políticos. Embaixo deles entravam os clientes. Tio, quem eram os clientes? Clientes, toda vez que a gente fala isso, historicamente, eram sobrinhos, netos ou aparentados
de nobres que tinham dívida uns plebeus, dívidas uns patrícios. Eles faziam favores aos patrícios, enquanto os patrícios bancavam ele, segurava a onda deles. E geralmente era ele primo de terceiro grau, era um conhecido, era uma pessoa que devia ao patrício, enquanto o patrício bancava ele. A maior parte da população fazia parte dos plebeus e os escravos. Os plebeus eram lavradores, comerciantes, artesãos. Os escravos só podiam por guerra e por dívida. Tio, não tinha escravidão por compra, não. Essa escravidão é moderna, tá bom? Isso é até uma questão que pode cair em prova. Nem na Grécia, nem em Roma existia escravidão por dívida. Isso é uma coisa mais moderna. Escravidão por compra, tá certo? Outra coisa que a gente pode salientar aqui também, que na era da monarquia, só era considerado cidadão quem era patrício, tá certo? E quem era patrício? Patrício era quem se considerava ou era considerado um descendente dos etruscos. Esse nome não sai rápido. Etrusco. Por ser considerado descendente dos etruscos, tinha um privilégio tanto político quanto econômico. Tá certo? Vamos continuar, deixa eu ver. Não, falei de todos esses. Tio, então a gente falou da sociedade. Tem alguém com dúvida sobre a sociedade? Patrícios, clientes, plebeus e escravos. Plebeus poderiam se tornar escravos se tivessem dívida. Clientes não poderiam se tornar patrícios, nem plebeus, nem escravos poderiam se tornar patrícios, pois patrícios era hereditário. Patrícios únicos considerados cidadãos e, por isso, únicos com poderes políticos e econômicos. Lembra que os clientes são os agregados ou dependentes dos patrícios. Plebeus e escravos não tinham participação alguma política, tá certo? Na monarquia. E os escravos eram por dívida ou perdedores de guerra. Tio não tinha escravos comprados. Vamos focar agora um pouquinho na política. Vocês são inteligentes. Monarquia é regido por um rei, tá certo? Mas vamos entender esse rei. Esse rei tinha poderes tanto judiciários, do judiciário, tanto do executivo quanto do legislativo. Mas o poder, o cargo do rei não era passado hereditariamente. Tio, o que é ser passado hereditariamente? De pai para filho. Não era. Isso até tá aqui escrito, massa, mas é uma coisa que vocês têm que botar na cabeça. Na monarquia daqui, ela não era absolutista. Tio, o que é uma monarquia absolutista? Ela é absoluta. Poder centralizado num rei sem nenhum cargo interferindo. Aqui tinha o Senado. O Senado tanto interferia no poderes do rei, como decidia quem seria o próximo rei. Tá certo? Aqui também tem, na parte de administração, o Conselho de Anciões, como em Esparta também tinha. Tá certo? Tio, e quem controlava toda essa política? Só os patrícios. Tranquilo aqui? Todo mundo tranquilo? Então, regido pelo rei. Quem rege é quem comanda, quem mostra o caminho é o rei. O rei não tinha poderes absolutos, podia dividir seus poderes com o Senado, mas tinha poderes tanto militar, quanto executivo, quanto legislativo, quanto religioso. Certo?
Executivo e militar é a mesma coisa, eu só repeti. Lembrando que o nosso presidente da República, o líder executivo, é líder militar também, tá, gente? Para quem acha que o militarismo não influencia na política, o líder do executivo é o mesmo líder, é o maior patente do Exército Brasileiro. Eu gosto de falar essas curiosidades. Vamos lá. Vocês vão ter noção, eu vou falar uma coisa linda da história. Tudo parece bonito, lindo e maravilhoso, até dar merda. E sempre dá merda. A história sempre vai dar merda. Tio, mas aquela situação vai dar merda. A gente só espera o tempo passar. E existe a queda da monarquia. Tio, por que uma estruturada tão bonita, construções, tudinho, houve a queda? A queda geralmente ou é... eu nem... Via. A queda geralmente é influenciada... da minha vida amorosa. Eu. Igual. Mas incrível que pareça, é uma coisa que eu vou repetir muito. Tal governador Freud, ele fez isso, fez aquilo, mas morreu, caiu. Nesse caso aí, não foi um presidente que morreu, um imperador que morreu, um rei que morreu. Foi um rei, desculpa o termo, meio babaca. Tem umas coisas na monarquia romana que a gente viu anteriormente, que primeiro, só os patrícios têm poderes. Isso fazia a maioria da população romana que estava em Roma não ser atribuída à política. Tio e droga. Então, eles não eram levados em consideração, por exemplo, aonde financiar tal escola. Não, gente. Considere não adaptada à política, ela era esquecida urgente. Era falada, esse termo é anacrônico, lembra que a gente falou de anacronia? De indigente. Você não é cidadão. Você não merece a participação política sobre você. Mas minha casa está precisando de saneamento básico. Mas você não é cidadão, porque você merece saneamento básico. E você merece água chegando na sua casa. Limpeza na rua. Se você não é cidadão. Você está aí porque você está. Não considere não ser cidadão, ser esquecido pela política. É não ser considerado. Para você ser esquecido um dia, você tem que ter sido mencionado, lembrado. Não, você não é uma pessoa para a política humana. O que, então, vamos voltar, Tarquino o Soberbo, o nome já diz muita coisa, fez para dar tanto problema. Primeiro, ele mandou destruir santuários, altares, provocando assim uma grande insatisfação popular. Lembra que ele era um líder etrusco. E todos os outros santuários foram destruídos porque ele queria a religião dele como oficial. Isso desagrada a aristocracia, mas o pior é quando mexe no bolso. A aristocracia começou também a ter confisco de bem. Lembra, aristocracia, nesse caso, são famílias importantes, pessoas importantes, tá certo? E isso causou uma grande rejeição política. Ele também tentou diminuir o poder do Senado. Aí vamos lá, vamos somar o que está acontecendo em Roma. Só os patrícios poderiam ter poder, então a maioria da população não era nem mencionada, fora as infelicidades que Tarquino Soberbo fez. Então temos a união da aristocracia junto aos camponeses, aos plebeus contra o rei, tá certo? Há um afastamento do rei, tá certo? E daí a gente tem a república. Vou repetir com calma, parte a parte, como existe a queda da monarquia. Maioria da população desprezada como participantes políticos,
junto ou unidos, juntos ou unidos, o Senado tendo desagrado um Tarquínio soberbo, tá certo? Tarquínio soberbo, ele fez várias coisas e diminuir a sua popularidade, incluindo tentar diminuir o poder do Senado. O Senado, junto com a população, cada um infeliz por um motivo, foram contra e temos a queda da monarquia. A monarquia cai e por isso a gente tem a república. O termo epistemológico de república significa coisa pública, seria coisa de todos, certo? Mas lembrando, a gente está falando de todos os cidadãos. Quais são as principais características da República Romana? Lembra, não há hiato, tá? Hiato, como a gente fala, é um tempo, um período de distanciamento entre um e outro. Queda da monarquia, surgimento da República. A gente tem, entre diversas outras coisas, novas instituições, disputas políticas. O rei perde o poder e passa o poder para os patrícios, tá certo? A gente tem uma consolidação, uma consolidação da força do Senado, tá certo? O Senado fica um dos maiores poderes, tá certo? E o rei vai ser substituído por cônsules. Tio, então se perguntarem qual é o maior poder na República Romana, sem erro e sem dúvida, o Senado. Tio, mas a gente vai ver que nas novas instituições colocaram os cônsules. E em momento de guerra, em períodos de guerra, a gente tem o ditador. É a primeira vez que a gente vê a palavra ditador na história, tá? O ditador era periódico, não era para sempre, não era um imperador, não era um rei, ele era periódicos em momentos de luta, guerra. Era escolhido um ditador. Vamos então falar primeiro da política. O governo era republicano, tá certo? Passou a ser administrado por várias instituições, entre elas o magistrado, tá certo? Os magistrados eram assessores do Senado, tá certo? Eles que tinham a função de administrar Roma, fazer Roma no dia a dia funcionar. A gente vai ver magistrado por magistrado, cada um como funciona. Mas isso vocês vão ter que botar na cabeça. Que em cima no poder o Senado, e embaixo, ajudando o Senado, existiam os magistrados. Se vocês quiserem trazer para o dia atual, bota eles como ministros. A gente tem o presidente como líder do executivo e os ministros para ajudar em cada parte da nossa política. A gente tem ministro da Educação, ministro do Meio Ambiente, ministro da Fazenda e vários outros ministros. Tá certo? Fora os magistrados, deixa eu ver se eu tenho aqui. Já tem. Fora os magistrados, a gente tem o Senado e a gente tem as assembleias. Isso é a parte política, o centro político de Roma. Se for para estudar como Roma se administrava politicamente, era em 3 partes. Primeiro, a gente tem as magistraturas. Era parecido com o ministério, tá certo? Tinha edis, cônsules, prestores e questores. A gente vai ver cada um no próximo slide. Tinha o Senado, que elaboravam os projetos de leis e escolhiam os magistrados. E tinha as assembleias. As assembleias lembram muito as assembleias lá da Grécia. Tanto de Atenas com a Eclésia, quanto de Esparta com a Jerusa. Todas as duas não eram assembleias. Aqui também tinha a mesma função. Declarar guerra e paz e voltava nas leis. Mas, tio, o Senado era formado por 300 membros vitalícios, todos patrícios.
Suas principais funções eram controlar o tesouro público e propor guerra ou paz. Na República Romana, somente os patrícios podiam ocupar altos cargos do governo, isto é, os cargos de magistrado e de senador. Por isso, é considerado por alguns historiadores o principal órgão da República. A gente tinha três tipos de assembleias. A Assembleia Tribal, que era uma assembleia feita nas tribos. A Assembleia da Plebe, que não tinha no início, foi uma assembleia criada posterior às das lutas sociais. A gente vai ver essas lutas sociais, mas as Assembleias da Plebe já foi posto aqui para vocês entenderem, existia, tá certo? Quem participava era só plebeus. E a gente tem a centuriata, que eram cidadãos em centúrias, unidades de exército. Então, cada unidade de exército tinha participação política também dentro das assembleias. Mais uma vez, mulheres e escravos eram excluídos da política e, portanto, não podiam participar de nenhuma assembleia. Tio, então, inicialmente, a Assembleia das Tribos e Centuriata, depois a Assembleia das Plebes. A Assembleia, lembra, conjunto de pessoas para decidir o futuro de Roma, tá bom? O Senado como o maior cargo, maior poder político de Roma. Vamos falar, então, dos magistrados. Pensa os magistrados como ministros. Os cônsules eram dois, eles chefiavam o governo e o exército. Ah, tio, então eles eram reis? Não, eram cônsules. Tinham um senado aqui, ó, de zoio, olhando para eles quase que constantemente. Temos os pretores, dois também, tá certo? Eles aplicavam a justiça. Os edis cuidavam dos mercados, dos edifícios, das ruas, eram os que organizavam o dia a dia dos mercados, as ruas, os jogos. Os questores, que gerenciavam as finanças, hoje a gente pode igualar o ministro da Fazenda. Os censores, e contavam as pessoas, ó, a palavra censo aparecendo. Censores, eles contavam as pessoas, contavam. A gente tem posterior, lembra? Tudo que vinha da plebe é posterior, mas já está aí para a gente colocar na nossa cabeça. Defendia os direitos dos plebeus e o ditador, que só tinha 6 meses e só aparecia em momento de guerra. Essa parte política é tranquilo. Tio, então, o que eu tenho que lembrar, se eu fosse para resumir e botar na minha cachola? Temos o Senado, o maior poder, declarava guerra ou paz, legislação, controlava os magistrados e eram quem escolhia os magistrados. Só quem poderia participar do Senado era patrícios, mulheres e escravos e plebeus não poderiam participar. Embaixo disso, eu coloco os magistrados, coloque na mente de vocês, magistrados semelhantes aos ministros, na qual cada um, cônsul, pretores, edis, censores, questores, tinha uma função fixa. A área da economia vai para tal pessoa, os questores. A contagem da população só quem fazia os censores. O dia a dia, festas, eventos, mercados, ruas, os edis. Abaixo disso, na sua cabeça, bote as assembleias, sendo 3. Centuriatas, tribais e da plebe. Lembrando que a assembleia é um conjunto de pessoas para decidir o futuro da nação. Tranquilo? A nação precisa também da interferência, já era uma república. Aí a gente tem a fotinha deles, bonitões, pá, estilosa, eu acho.
Vamos falar agora dos assuntos mais interessantes, os assuntos atualíssimos, lutas sociais. Nossa, essas lutas sociais são bem importantes. Você já entendeu até aqui onde a gente está, quem participa da política, quem comanda o governo, vocês já sabem quem está lutando pela sua, né, seu pedacinho ao sol, vamos dizer assim. O sistema político republicano era controlado pelos patrícios, daí seu caráter oligárquico. Tio, o que é ser oligárquico? O que é uma oligarquia? Governo controlados por poucos, tá? Pode ser uma família, pode ser um conjunto de pessoas. Ah, tio, então encaixa nessa situação oligarquia? Sim. Porque na cabeça deles só era patrício quem descendeu dos etruscos. Tá certo? Ó, os plebeus eram marginalizados e descontentes com sua situação eram fonte crescente de tensão. E Roma republicana vivia sempre a possibilidade de uma convulsão social. O que é uma confusão social? Lá tinha tantos plebeus, era a maioria da população, que a maioria da população estava desgostosa com a situação de Roma, que a qualquer momento Roma ia explodir. Para vocês verem, os plebeus não eram só proibidos de participar da política. Eles não podiam casar com patrícios. Eles eram obrigatoriamente empurrados para guerras, brigas e tudo mais. Ah, tio, interessante, eles iam para a guerra. Sim, mas lembra que os plebeus, em sua maioria, eram camponeses. E não tinha ninguém que ficava na sua terra. Ou eles perdiam a terra ou não produziam nada. Disso, onde eles voltavam, eles precisavam pedir empréstimos. Desses empréstimos, eles não conseguiam pagar, eles iam para a guerra de novo, ficavam em dívida, viravam escravos. Tá certo? Em 494 a.C., os plebeus revoltados retiraram-se de Roma, foram para o alto de uma colina, tá certo? E para tentar demonstrar a sua necessidade, o quanto Roma necessitava deles. Tio, foi mais ou menos o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros, mais ou menos. Eles se tiraram e mostraram assim, ó, o quanto vocês precisam da gente. Tá vendo? O quanto vocês necessitam da gente. Aí daí os patrícios só nesse momento fizeram o seguinte: massa, a gente precisa deles. E cederam algumas coisas para os plebeus. Tá certo? Entre isso, o tribuno da plebe. O tribuno da plebe é o quê? Um magistrado. Um ministro. Auxilia o Senado. Tá certo? Em seguida, eles conseguiram várias leis. Eu botei todas essas leis, todas as conquistas das plebes aí. Entre elas, o tribuno da plebe. O tribuno da plebe era parte também dos magistrados, tinha a função de defender os interesses dos plebeus. A gente tem a lei das 12 tábuas. Quem vai fazer direito, essa lei das 12 tábuas é super estudado, tá? Por quê? Porque é uma das leis mais importantes, pois ela é o princípio da legislação escrita. Como assim, tio? Anteriormente, a lei das 12 tábuas, eu adoro esse nome, Cowboy Luiz. Todas as pessoas, todas as leis eram passadas oralmente, tio, oralmente. Oralmente é passada de pai para filho de forma falada. Tio, não tinha nada que comprovasse eu fiz ou não fiz de forma a lei. Não. A partir da lei das 12 tábuas, Roma tinha leis escritas. Tá certo? E agora não tem como dizer assim,
eu não sabia, está escrito. Mas lembra, as nossas leis e as leis de Roma sempre são voltadas para os quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, que é os patrícios. A gente tem a lei da Canoneia, que agora os plebeus poderiam se casar com os patrícios, e as leis Licínia Sextia. Que obrigatoriamente 2 dos cônsules tinham que ser plebeus, tá certo? 2 de que selecionava, determinava em um cônsul que votava para ser cônsul. Esses são conquistas dos plebeus. Ah, tio, por que os plebeus fizeram isso? Pois eram excluídos da política. E como eles conseguiram isso, tio? Eles se retiraram de Roma, mostraram a Roma a necessidade do seu trabalho, tá certo? Continuando, Roma se expande. Roma, que a gente está falando até agora, é só aquela cidade. A gente tem, entre o século V e o século III, Roma conquistando o resto daquela península, o resto da voltinha, tá certo? Aí, ó. Mas com o aumento das lutas sociais e da participação política da plebe, os romanos passaram a guerrear com outros objetivos: a conquista de mais terra e controles das rotas comerciais. Os povos vencidos por Roma eram obrigatórios a ter uma romanização, uma introdução cultural de Roma no seu cotidiano. A gente vê muito isso para quem é cristão, para quem é evangélico. Todos os filmes romanos, todos os filmes de Jesus ou de mais recente, assim, Roma interferindo na vida, no dia a dia. Isso é a romanização dos outros povos, tá certo? Já as terras conquistadas eram convertidas em terras públicas. Assim, entre os séculos V e III a.C., as religiões romanas conquistaram quase toda a Península Itálica. Eu vou tornar. Aí, vamos falar de uma das coisas mais legais de Roma, que eram os legionários romanos. A gente está falando de qualquer um exército, não, tá? Quando a gente fala de Roma e fala do exército romano, a gente está falando de um legionário. O legionário romano era um guerreiro, tá certo? Ele era treinado para guerra e era um dos melhores exércitos formados até o momento. Até encontrar elefantes atacando. Quando você tem elefantes atacando, é sacanagem. Não é desenho, tá? Pra quem assistiu O Senhor dos Anéis e conhece os olifantes, né? Que é os elefantes, e semelhantíssimo essa aí. Não é brincadeira. Não, parece que é brincadeira. Os persas não, desculpa. Os macedônicos tentaram conquistar Roma por meio de elefantes. É sinistro. Era uma guerra desnaturada. Porque no momento que você quer... Não, assim, você tem uma legião você tem um exército tão famoso como o de Roma, até aparecer elefante. Quando aparece elefante contra você em qualquer coisa da vida, você perde. Então, essas guerras a gente chama as guerras púnicas, tá certo? Todo mundo corre. Bota fé. A estratégia para prender como porque, mano, é um elefante. Não adianta você tacar uma espada, nada. É um elefante. Ele não vai morrer facilmente. E lembra, é um elefante treinado. Foram 30 anos para aprender como destruir os elefantes, que era cercando. Abria, aí até tá mostrando, você abre espaço, deixa ele entrar e você o cerca. As guerras púnicas foi uma disputa do controle do comércio no Mediterrâneo,
tá certo? Ocidental, deu origem a 3 guerras entre Roma e Cartago, que são chamadas guerras púnicas. Assim chamada porque os romanos denominavam os fenícios de Punici, os que têm origem fenícia, tá certo? Depois de conquistar toda a península, toda a botinha, Roma tenta conquistar todo o Mediterrâneo. Encontrou os persas, os fenícios, já lá, e eu tô querendo só chamar de persas. Encontrou só os fenícios lá, os fenícios tinham também uma estrutura de guerra muito forte, muito concentrada, tinha elefantes, desculpa falar. Que tela. E essas guerras púnicas teve a vitória de Roma. Lógico, depois de muito tempo, são 3 guerras, todas as 3 guerras são intercaladas com hiatos de paz, tá certo? Hiatos são pequenos períodos de paz. E daí, Roma conquista nada mais, nada menos que o mar Mediterrâneo. Toda essa parte amarela é ótimo, amarela é dominada a partir desse período por Roma. Roma deixa de ser aquela cidade na Península Itália e vira um continente. Surreal, né? Mas o que isso mudou? As conquistas trouxeram mudanças profundas na vida dos romanos, entre quais cabe salientar. Primeiro, o enriquecimento do Estado romano. Quanto mais ele conquistava, mais impostos pagavam a ele, ao governo, ao reino, à república, tá certo? Fortalecimento de grupos sociais, como cavaleiros, homens enriquecidos com o comércio, com a cobrança de impostos nas áreas conquistadas e com serviço prestado ao governo de Roma. Esse cavaleiro aí era não um cavaleiro medieval, não um cavaleiro moderno, não, tá? Cavaleiro tanto medieval quanto moderno eram nobres. Os cavaleiros de Roma não necessariamente eram nobres. Existia tanto cavaleiro rico, bem estruturado, bem armado, como cavaleiro e ia pau e pedra. Cavaleiro, nesse momento, a gente chama quem era mercenário, recebia para ir para guerra. Com isso, a gente também teve um grande aumento de escravos, tá certo? Muitas dessas terras que foram conquistadas foram na mão de patrícios, ou seja, muitas dessas terras que foram absorvidas por Roma foram na mão de poucos patrícios, tá certo? E, além de vários escravos, com a entrada de vários escravos, a gente tinha os camponeses sem trabalho. A maioria da população era camponesa, e esse trabalho que os camponeses faziam, recebiam dinheiro, conseguiam viver, foi substituído por escravos. Nisso, apareceu 2 irmãos, Tiago e Caio Graco. Todos os 2 irmãos têm uma palavrinha que eu, da década de 90, a gente estudava no 90, minha gente, você que tão velho agora. Ai, Jesus. Quem estudou na década de 90 sabe o termo que era muito falado, que era a reforma agrária. Todos os 2 foram eleitos tribunos da plebe e todos os 2 tentaram fazer essa reforma. O que é uma reforma agrária, tio? É quando você pega as terras que ideia estava na mão dos patrícios, poucos patrícios com muita terra, e redistribuir para a população. Como acontece hoje em dia, no tempo, todos os 2 não deram certo. Por quê, tio? Todos os 2 foram assassinados. Tanto Caio como Tiago foram, os irmãos Tibério e Caio Craco, foram assassinados ao conseguirem o tribuno da plebe e ao tentarem lutar pelos plebeus. Essa imagem é muito emblemática, que é a morte deles, é a morte de um deles. Tá certo?
Aí eu separei cada um o que realmente tentou fazer. Tibério Graco propôs a reforma agrária, a distribuição de terra, limitando o tamanho da terra que o indivíduo podia possuir. Distribuía lotes de terra entre os cidadãos pobres. A ideia dele era essa. Foi morto. Assassinato. Pelos próprios senadores, inclusive. Em 1823, seu irmão, Caio Graco, com a mesma ideia, tentou dar continuidade à ideia do irmão, de reforma agrária, de redistribuir as terras, tá certo? Além disso, ele quis estender a cidadania aos povos que eram dominados, aos outros nobres de outras populações. Com essa proposta, Caio Graco acabou atraindo inimigos poderosos e, ao perceber que ia ser morto numa cilada, pediu que um escravo o matasse. E daí, diante de tanta confusão entre plebeus e patrícios, a gente tem o fim da República Romana. O fim da República Romana se sucedeu com a ascensão, o crescimento do poder dos militares. Os militares romanos eram geniais. Os generais eram incríveis, historicamente incríveis, pois a sua posição diante dos soldados era promover... olha, eu até botei. O general Mário promoveu uma reforma militar, instituindo pagamento aos soldados, dava salário aos soldados. Vocês já pensaram esse nome salário? Você sabe, esse nome salário vem de sal, né? O nome salário é sal, pois em Roma se pagava sal ao exército romano. Por isso existe o termo salário hoje em dia, pois na República se pagava um sal ao exército romano. Outra coisa que ele fez é todo o território, ele conquistava junto aos seus soldados, ele redistribuía, ele distribuía para quem precisasse. Isso criou uma força de lealdade nele. Tá certo? Um traço de lealdade e solidariedade da população junto a ele, tá certo? Essa solidariedade era vida ou morte. E todos se uniram para apoiar esses generais. E a gente tem o que a gente chama de República dos Generais, uma parte, e grande parte de Roma, aquela grande Roma, foi administrada por grandes generais, tá certo? Daí apareceu aquela treta, patrícios, nobres, patrícios, plebeus, e agora os generais entram na guerra, tá certo? Daí, Roma cai. Mas como Roma cai? Deixa eu explicar aí direito. Roma cai quando aparece nada mais, nada menos que esse rapaz aí, o famoso Júlio César. Júlio César, em Roma, existia uma tradição de que todo general, todo soldado, poderia circular Roma inteiro, armado, com poderes e tudo mais. Mas não poderia entrar em Roma armado. E não poderia entrar em Roma com o seu exército. César entrou. César entrou em Roma com o exército. E tacou... Sai negada, corre negada. César é incrível, tá certo? Ele cria o primeiro triunvirato. Triunvirato é uma forma de governo na qual 3 generais iam controlar Roma. Deixava de ser república e agora a gente tem 3 generais. Esses 3 generais eram, primeiramente, a gente vai ver que tem 2 triunviratos. Caio, Júlio César, Pompeu e Crasso. São os 3 generais. Júlio César mata tanto Pompeu quanto Crasso e pede para virar o primeiro imperador
de Roma, certo? Ele cria um novo pacto político no qual seu poder seria maior do que o Senado. Por exemplo, distribuiu lotes de terra para famílias de militares, liberou devedores de pagamento da parte da dívida, fez melhorias na cidade de Roma e regulamentou a distribuição gratuita de trigo. Tio, mas como eu disse, parece que está tudo bonitinho, tudo lindo, tudo fofinho, mas é história, né? História sempre vai dar merda. Tio, como é a merda que acontece com o Júlio César? Vocês querem a fofoca ou vocês querem a parte mais histórica? Por favor, pede aí fofoca. Bia falou fofoca. Fofoca. Eu vou contar as duas. Primeiro eu vou contar a parte histórica. Tá certo? A parte histórica, historicamente, ele foi traído pelo Senado, tá certo? O Senado, com medo de perder poderes, foi lá e seu amigo, um amigo de Júlio César, que estava sabendo da história do Senado, esfaqueou Júlio César, matando o primeiro imperador de Roma. A fofoca agora. A fofoca, gente, que horrível, é que... Ai, meu Deus, alguém mandou. A fofoca é que Júlio César e Brutus, alguém conhece Brutus, tinham um relacionamento de amigas. Um relacionamento de namorados, íntimos e tudo mais. Júlio César trai Brutus. Acontece, né? Nunca. Eles eram mais do que amigos. Eles eram friends. Júlio César trai Brutus. Júlio César ainda trai Brutus. E Júlio César, Brutus esfaqueia César. Daí vem a frase: até tu, Brutus. Tranquilo? Misericórdia. Não é só em Pernambuco que tem guerra, não, hein? Em Pernambuco tem mais. Em Pernambuco tem mais. Mas em outros lugares a gente tem mais. Para quem tem curiosidade, quer estudar um dia sobre o inferno que a gente acredita, ou que os cristãos acreditam, tem 9 camadas. A primeira sendo o purgatório, é um lugar do inferno que pode sair. E a última, a 9ª, seria onde está Lúcifer. Lúcifer está preso pela metade do corpo. Lúcifer, ele caiu, né, do céu. Está preso pela metade do corpo. E todo dia ele come e defeca Brutus. Todos os dias. Ah, tio, por quê? É terrível, né? Qual a maior, vamos dizer assim, pecado da Bíblia? Bíblia. Vocês sabem? Não? Vou ajudar. O maior pecado da Bíblia, o que não existe como se proteger, é a traição. A maior pecado da Bíblia é a traição. Tanto Judas, quanto Brutus, quanto mais alguns que traíram, são todos os dias. Mastigado por Lúcifer, ele defeca, mastiga de novo. É triste. É triste. Ou não, depende do ponto de vista. Então, entenderam Júlio César. Júlio César foi considerado o primeiro imperador. A outra curiosidade é nesse período que Roma conquista o Egito. E lá tinha uma moça muito bonita, chamada Cleópatra. Cleópatra. Acho que eu falei o nome certo. Cleópatra foi um dos motivos, se assim eu posso dizer, gente, sem se ofender, que fez Júlio César e Otávio brigar. Júlio César e Otávio eram amiguinhos, amigos generais. Cleópatra
que era uma belíssima faraó, era uma belíssima faraó do Egito, fez com que os dois brigassem. Sempre tem... A maioria das vezes, ó, a maioria das vezes. Ou homem, por que não? Otávio fugiu com medo de Júlio César. Júlio César mandou Júlio César foi para o Egito. Os caras lá, com medo de Júlio César, mandaram matar Otávio. Só de greve. Será? Isso, Júlio César dava medo. Depois de Júlio César, a gente tem o segundo... Deu um susto na galera aí, desculpa. Eu me assustei também. O segundo... Ó, eu boto aí... Gente, tio, tu não tá lendo tanto por tanto. Lógico, esse slide aí é para vocês. Tá em casa, peguem, fazem marcações, puxem. Por isso que tem tanto conteúdo. Não é aquele slide para estar tópico. Ninguém sabe formar, perfeito. Não é para tópico por tópico, vocês vão lendo. Tá tudo bem explicadinho aí. Então, ontem aí, eu botei cada onde controlava. Pompeu, Península Ibérica, Crasso, a Síria, Júlio César, a Gália. Onde Júlio César passou a liderar o poder, o que ele fez? Diminuiu o poder de várias instituições, inclusive o Senado. Concentrava nele vários poderes, pois ele tinha muito apoio popular. Conquistou o Egito, lembra? A briga com ele com Otávio. Fortalece a segurança das fronteiras. Tentou diminuir a diferença entre Roma e suas províncias. Tá certo? O Senado, satisfeito com César, organiza uma conspiração e mata César. César é morto. Daí a gente tem o segundo triunvirato. Lembra? Governo administrado por três generais, tá certo? Nesse caso aqui foi Otávio, Marco Antônio e Lépido. Otávio ganha a guerra entre Marco Antônio e Lépido e vira daí o imperador, maior do imperador. Otávio vira um Augusto. Vocês conhecem algum Augusto? Tem aqui Augusto. Augusto se a gente traduzir, é o venerado, é o Deus. O termo Augusto era como ele deixa de ser um general e vira um representante divino. Tá certo? Ele vira um príncipe, depois ele vira o Augusto, e daí ele vira um imperador. Certo? Augusto põe fim à República Romana e começa daí o Império Romano. Mais uma vez, vou ter todas as características. Otávio saqueia Egito, garantiu ainda o abastecimento de trigo à população romana, grande popularidade do período militar, acumulou uma série de poderes e títulos, como tribuno vitalício, pontífice máximo, príncipe, imperador e Augusto, que é chamado um deus. Daí a gente vai para o terceiro e último período romano. Esse terceiro período é dividido em duas etapas, o Alto e o Baixo Império. Nesse slide aqui eu botei o Alto, no outro a gente vai falar sobre o Baixo. O Império Romano, o que eu posso lembrar, tio? O que eu lembro? Pax Romana. Eu não sou analfabeta ainda. Eu não entendi. Não, Daniel, não necessariamente. A disputa não como eu vou dizer, obrigatória. Como aconteceu entre Júlio César e Otávio, geralmente essa disputa do triunvirato era por ocasiões. Lembra, a gente está falando de generais e queriam poderes. Se um quer mais poder do que o outro, um tenta matar o outro, independente da forma como for. O triunvirato, na verdade, são três amigos generais com muita força. Mas a gente está falando de um grande período de tempo. No caso de Júlio César e Otávio, essa disputa foi por causa de uma mulher, uma senhora. Tá certo? Broderagem. Mais ou menos isso. Lembra? Essa ideia muito de
preconceito é muito atual, ao mesmo tempo já muito antiga. Mas aí era mais, as coisas eram mais liberadas. Eu fui obrigado a assistir filmes por baixo de Roma, meu amigo do céu. Meus olhos sangram. Até hoje, inclusive. A Pax Romana, tio ainda não é analfabeto, tá? Nesse sentido, é Pax com X. Tem várias características como depois desse tanto período de guerra civil, Otávio Augusto, como imperador, conseguiu fazer um grande período de paz. Como ele conseguiu isso? Defendendo as fronteiras e mantendo a paz interna. Tio, ele deixou de expandir e começou a defender e a estruturar internamente Roma, tá certo? Com isso, ele conseguiu resolver várias tensões. Começou a pagar os soldados um salário mesmo mensal, tá certo? Os soldados que passaram um período, conseguiram sobreviver e se aposentaram, recebiam um bocadinho de terra, tá certo? Os impostos agora eram para a maioria da população. Patrícios também tinham que pagar impostos agora. E a famosa política de pão e circo. Tio, o que é a política do pão e circo? Então, aumentada. O pão e circo é uma política da paz romana que era o seguinte: você dava as duas coisas para ninguém se rebelar: comida e diversão. Dava trigo para as pessoas estarem alimentadas e sem necessidade de ir para de protestar alguma coisa, e dava diversão. Muitas provas comparam o que a gente tem hoje em dia, ou comparavam o que existia antigamente. Por exemplo, antigamente tinha todos com a nota, que era um programa do governo e dava direito a jogos. E foi bastante, né, Matheus? Algumas vezes. E Bolsa Família, é uma comparação. Mas você pode falar aí sobre TV, cinema, alguma coisa, e voltada para a diversão comparada à diversão. Isso fazia as pessoas se acalmarem e viverem mais tranquilos. Mas, como eu disse, como eu já tinha falado, cadê rapidinho? Tô voltando. Mas, como eu disse, eu já tinha falado, como tudo acaba. A gente entra agora num baixo Império Romano. Quais são os principais motivos da crise? O problema de defender a fronteira. Roma ficou muito grande. E tão grande que estava muito difícil de se defender. Por ter grande quantidade de escravos, controlar os escravos estava cada vez mais difícil, principalmente em lugares de povos com estados. Certo? Roma ficou tão grande que cobrar imposto ficou quase impossível. Roma era muito grande e cobrar impostos era muito difícil. Repetir o que eu ia falar, né? E sem guerra, por causa da paz romana, não tinha como ter mais escravos. Lembra que a maioria da população que trabalhava em Roma eram escravos. Tio, e os camponeses? Sim, lembra um pouco, sim. Lembra, eu acho ainda pior, Bia, porque Roma virou, teve, por muito tempo, teve a necessidade quase e exclusiva de escravos. A maioria da população que trabalhava para Roma eram formada por escravos. Tá entendendo? Isso acho que dá uma prejudicada. E, tio, e os camponeses, os artesãos e a maioria da população era desempregada. Roma tinha milhares de pessoas desempregadas dentro de Roma, passando fome. Tranquilo? A gente tem
os motivos da crise, e foi aqueles que eu citei anteriormente. Mas tem os grandes líderes que tentaram, de alguma forma, resolver. Esse slide está meio tronchinho, mas só vamos. De alguma forma, tentou resolver esse problema. Vamos falar de um por um. Primeiro veio Diocleciano. Diocleciano separou Roma em 4 partes. E a gente chama de tetrarquia. 4 partes, 4 governantes. Na cabeça dele, na cabeça de Diocleciano, essas 4 partes teriam um espaço menor para poder, vamos dizer assim, organizar Roma. Você controla um espaço menor, é mais fácil de ser controlado, tá certo? Outro e tentou também foi Constantino. Constantino mudou a capital do império para Bizantino. Ele foi o primeiro imperador romano cristão, tá certo? Tio, antes dele, como era feito o cristianismo? O cristianismo, até o Edito de Milão, era renegado. O cristianismo, até o Edito de Milão, era quem rezava para Deus, era para ser feito em baixo dos bares. Tá entendendo? Eram perseguidos e mortos. O Edito de Milão assegura a tolerância e a liberdade de culto com os cristãos, alargada a todo o território do Império Romano. Para quem tem curiosidade, principalmente da história da religião, é aí que a gente tem a fomentação do cristianismo. Tudo, ou a maioria das coisas que existem na Bíblia, foi o Edito de Milano que formulou, certo? Foi o Edito de Milano que colocou quem ia, quem não ia para a Bíblia, quais eram as datas sagradas, foi tudo nesse período. Tio, mas me responde, por que ele virou um cristão? Porque Constantino tentou resolver a bronca virando um cristão. Constantino não fez isso, pois o cristianismo, esse cristianismo estava quase no auge em Roma. Roma estava virando, tinha muitos cristãos. E por isso, por este motivo, a gente tem Constantino virando cristão, para ter apoio popular. Ainda sobre tentativas de resolver a crise sem escravos, lembra, sem guerra, sem escravos, sem conseguir mais escravos, escravos de guerra, perca de guerra. Houve o sistema, a gente chama de sistema de colonato, que é um sistema de colonato. É um acordo entre o camponês e o senhor da terra, na qual o camponês trabalhava na terra do senhor, enquanto o senhor protegia o camponês. Tio, eu lembro um pouquinho isso na Idade Média. Sim, a idade era famosa por ser a Idade das Trevas, trouxe disso, o sistema de colonato. Tranquilo? O sistema de colonato é bem importante. Massa. Daí veio Teodósio e dividiu Roma em 2 partes. Parte ocidental, que na imagem é laranja, e a parte oriental, que na imagem aí é amarela. Também, tem na capital laranja Roma e o amarelo tem no Constantinopla. Tio, daí a gente tem o surgimento da famosa, linda, belíssima Constantinopla. Esse assunto, a partir desse assunto, não cai na prova. Tranquilo? Eu vou parar minha apresentação aqui. Tio, esse assunto é bem mais pesado, por exemplo, do que Grécia. Hoje não tem palavra nenhuma saindo. Grécia é bem mais complexo do que Grécia.
Vocês, eu estava pensando aqui, a gente fazer para a próxima aula, lógico, em chegar ele meia hora antes, um debate. Lembra que não adianta a gente aprender história se a gente não debater como praticá-la. Vocês têm um conteúdo agora todo na cabeça. Matheus, faz um favor para mim. Faz um favor para mim, Matheus. Eu vou te mandar esse PowerPoint. Tu bota como é o nome? No Classroom, eu te ensino. Tranquilo? Vê só, gente. Vamos fazer um debate semana que vem sobre o que é cidadania. A gente viu 3 tipos de cidadania: a ateniense, a romana e a nossa atual. Eu quero saber, por meio de texto, por meio de fala, tio, eu não consigo descrever, eu prefiro falando, eu prefiro debatendo. Até as 2 semanas, qual a diferença delas e qual é as igualdades, tá certo? Lembra que a história, no Enem, ele não vai pedir o que é, ele vai comparar, ele vai usar o termo, tranquilo? Isso é top, tranquilo? Então vamos trazer esse debate. Eu quero para vocês, me mostrem mesmo qual a diferença dessa democracia, nossa democracia atual, a democracia do ateniense e a democracia romana. E qual é as coisas iguais. Tranquilo? Outra coisa, Matheus fez o nosso e-mail. Tu mandou por onde, Matheus? Achei aqui. Esse é o e-mail aí, ó, professorlobanem@gmail.com. Eu vou mandar o exercício amanhã, o exercício. Vocês fazem, por favor, e manda por esse e-mail. Pode ser em foto, em doc, em manuscrito, não tem problema. Mas, outra coisa que eu queria propor a vocês é que, desculpa falar, gente, a gente está falando de concorrência, tranquilo? E eu estava pensando em a gente fazer, lógico, um total descrição de nomes, vou dizer assim, como é que diz o nome? Me esqueci. Uma listagem de nota. Para quem recebeu essa anterior não vai valer, lógico. Para quem recebeu minha resposta anterior, eu tenho 3 marcações. Uma está errado, uma está reverso e outra está faltando concluir. E nisso eu estava pensando em a gente, na hora que todo mundo fizer, quinta ou sexta, eu boto a lista ou nota. Tipo, negócio chato, vai ter o nome da pessoa, não. Quem se interessar, me procura. Eu sorteio um número, você vai ter um número, e na listagem vai ter seu número ou nota. Se ninguém se interessar, eu acho interessante, porque toda semana você vai se... Posso vir. É o seguinte, a maioria dos cursos, principalmente de preparatório, tem que incentivar também, difícil falar isso, mas a concorrência. Você se superar, você estudar mais para a próxima. Tá entendendo? Não há nada melhor do que estudar para a próxima concorrência, você fazendo uma concorrência interna. O que eu estava pensando é, toda semana eu mando o exercício, vocês vão fazer, eu dou a nota, e no final da segunda semana eu boto lá a nota de vocês em listagem. Quem foi que tirou a primeira nota, quem foi que tirou a última nota. Uma descrição total, pois vai ser números, não vai ter o teu nome, vai ter um número. Maçã? Eu acho uma boa porque isso incentiva a gente não só ter concorrência no final, e a gente tentar melhorar agora, tranquilo? A concorrência seria melhor agora. Quem recebeu as respostas respondidas sabe, e não só eu faço uma correção, como eu
Escrevo parte por parte, ó. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu. Isso faz você, pô, eu tô bem, eu tô em primeiro, segundo, terceiro. Pô, eu tô em 15º, posso melhorar. Tranquilo? Ah, tio, mas vai ter o nosso nome? Não, vai ser números. Tranquilo? Teu número vai estar lá, só quem sabe teu número é tu. Se você quiser distribuir, aí não é mais comigo. Mas eu acho uma boa ideia a gente começar a fazer uma pequena concorrência, lógico, com animosidade, lógico. E no final, lógico, a gente dá um prêmio. E tu acha, Matheus? Lógico, tia professor, não pode ser um prêmio grandão. Mas um chocolate, uma coisa assim, dá pra gente desenrolar, né, Matheus? Tá entendendo? Questão de brincadeira. Um ruim, Thiago, do questionário online é porque eu não posso corrigir e botar o que precisa melhorar. O que eu quero mesmo é que vocês sentem e façam. Ah, mas eu pesquisei no Google, aí é da tua consciência. Lembra que o Enem não vai ter. Tranquilo? As questões são de 0 a 10, né? São 10 questões. 10 fechadas, 10 abertas, no total de 20 questões. Aí eu tenho a pontuação. Se errou isso, menos tanto. Errou isso, tanto, menos tanto. Errou isso, tanto, menos tanto. Tranquilo. Eu acho muito interessante a gente fazer isso. Não para dizer que a gente é melhor ou pior do que o próximo. A gente se incentiva. Quando a gente tem uma concorrência, alguma coisa, a gente acaba se incentivando a ficar melhor. Tranquilo? Eu posso ser melhor. Não é verdade? Eu acho interessante. Outra coisa, esse conteúdo de hoje foi mais pesado. Roma é pesada. Mas é assim mesmo a história. Tranquilo? Então tomem uma água, peguem um lanche antes de ir para a aula. E finalizamos por aqui hoje, gente. Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão? Lembrando que lá no Telegram, tô lá, velho. Não, a partir de agora. Amanhã ou depois de amanhã eu mando, boto lá no grupo. Quem interessar, na hora que me responder, diz, ó, tio, me interesso. Aí eu vou botar lá no Classroom a sequência dos números. Quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo. E cada um vai receber de volta as suas questões respondidas com a correção e ver o que pode melhorar. Tranquilo? Lembra, e questão do Enem vai ter resposta na internet. Cabe da tua índole. Pô, eu posso responder agora com minha cabeça, com minha consciência, dou uma estudada antes, faço, e vejo o que eu posso melhorar. Até porque tem 30 minutos na próxima aula, chega em mim mesmo e fala, ó, tô com dúvida nisso, não acertei a questão tal, vamos chegar junto, vamos responder. Massa? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, carência? Carência. Todo mundo. Mário. Mário. Alguma dúvida, alguma questionamento? Quarentena. Tá? Gostei desse nome. Só uso quarentena agora. Tá todo mundo assim agora. Gente, espero que vocês tenham gostado. Lembra, esse assunto foi mais conteudista, a gente precisou dar o conteúdo, certo? Não adianta passar. O slide vai estar no Classroom hoje, tranquilo, todos os dois. Lembrem de estudar a parte principalmente de estrutura, tranquilo? Líderes políticos e tudo mais, também é muito legal. Lembra que nossa história é positivista, tá certo? Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média, considerada por muito a Idade das Trevas, a idade em que o mundo inteiro entrou numa escuridão, onde não houve nem crescimento, nem um tipo de avanço, nem tecnológico, nem econômico, onde tem os maiores contos de horrores
que hoje são transformados em contos infantis. E nunca ouviu a Chapeuzinho Vermelho? A Chapeuzinho Vermelho é um conto medieval que foi reescrito na modernidade, mas Chapeuzinho Vermelho morria. Chapeuzinho Vermelho era, ao chegar na casa da avó, abria a geladeira e a avó, que ela acreditava ser, dizia, ó, tem carne e sangue na geladeira. Ela comeu a carne e o sangue. A vovozinha, na verdade, não era a avó dela. Era, na verdade, o lobo que abriu a vovó e usou a roupa dela. A carne e o sangue estavam na geladeira. A carne e o vinho estavam na geladeira. Era a carne e o sangue da avó. Vamos entrar nesse período na próxima aula. Tranquilo? É um período bem pesado, mas um tempo bem legal de estudar. Massa? Próxima aula a gente vai falar sobre a Idade Medieval. Vamos falar o fim da Idade Medieval. Vamos falar da tão famosa peste negra, tá certo? Vamos falar da hoje em dia. E depois vamos falar das grandes navegações. Tranquilo? Espero que todo mundo esteja lá. Gosto pra caramba da aula de vocês. Vocês são muito quietinhos. Não preciso gritar pra ninguém calar a boca. Ai, Jesus. Não quero o microfone. Então, lembra, gente. Tô lá no Telegram. Qualquer dúvida, entra lá em contato, massa. Amanhã eu mando exercícios, principalmente do Enem. Mas eu quero mandar contextualizados. Tranquilo? Quem quiser, eu queria fazer um debate na próxima aula sobre o que é democracia. Ah, tio, você quer fazer uma coisa meio politicada? Não, gente. Deixa a política para quem interessa for. Vamos falar de história. Nossa, o que é uma democracia? Quem é o cidadão? Certo? Então, espero todo mundo daqui a 2 semanas. E já estou com saudades horrores. Maravilhoso. Até a próxima. Ah, valeu, Bia. Eu vou quebrar esse microfone ainda hoje. Tá? Gritei. Até a próxima, gente. Valeu.